Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao webinar de atendimento ao cliente em tempos digitais, uma parceria da Harvard Business Review Brasil com a Casa Educação. Hoje eu tenho aqui comigo a Vivian de Oliveira. A Vivian é fonoaudióloga pela Unifesp, onde fez um aperfeiçoamento em distúrbios da comunicação humana, em especialização, no curso de especialização de Centro de Estudos da Voz, aqui em São Paulo. Publicou vários artigos em livros e revistas especializadas, é professora do MBA dos programas de liderança na disciplina de fala pública e apresentação executiva. Ela ministra treinamentos e consultoria de televendas, telemarketing, atendimento pessoal e telefônico, comunicação, com enfoque no desenvolvimento das habilidades dos indivíduos em diferentes segmentos do trabalho e nas relações interpessoais, principalmente para profissionais que trabalham com relacionamento ao cliente, Hoje a gente vai ter uma palhinha do que vai ser o nosso curso do dia 25 de novembro. Então, aproveitem. Com vocês, Vivian. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Então, eu vou falar só um pouquinho do que eu vou dar nesse treinamento sobre atendimento ao cliente em tempos digitais. A gente sabe que hoje em dia, não só hoje em dia, há muito tempo, a importância de um bom atendimento para cativar, para fidelizar, para manter o cliente na nossa empresa. Então, daí a gente se pergunta, qual que é o papel do atendimento, qual é a importância desse atendimento para a minha empresa? É uma ferramenta de excelência? Eu tenho que satisfazer e fidelizar meu cliente? Como que eu vou fidelizar esse cliente? Quais são os diferenciais que eu posso ter para satisfazer e fidelizar o cliente? Existem diferenças e semelhanças nos diversos canais de atendimento? Quais são essas diferenças e quais são essas semelhanças? Hoje em dia a gente sabe que não existe só mais atendimento telefônico, atendimento pessoal, tem atendimento pelo Facebook, o Messenger, tem atendimento pelo WhatsApp, tem vários canais de atendimento. E eu, como colaborador de uma empresa, o que eu tenho que fazer para satisfazer meu cliente em todos esses canais? O que tem em comum com esses vários tipos de atendimento? Então, é importante a gente saber que hoje em dia existem milhões de pessoas no Brasil conectadas na internet, bilhões de pessoas no mundo conectadas na internet, as informações mudam muito rápido, os clientes têm muitas informações, então ele pode estar conversando com você ao mesmo tempo com uma outra empresa, fazendo a concorrência por trás sem você saber. Então, como é que eu vou ganhar esse cliente? Se o meu produto é semelhante da outra empresa, no que eu posso trazer esse cliente para a minha empresa? No atendimento. Então, quais são os diferenciais do atendimento que eu tenho que ter, que eu tenho que desenvolver para trazer esse meu cliente para a minha empresa? E daí, pensando nisso, a gente tem que pensar qual que é o seu papel na empresa. A partir do momento que eu estou trabalhando, eu tenho que fazer uma máxima que já é antigo, qual que é? Vestir a camisa na minha empresa. Então, a partir do momento que eu trabalho na Casa Educação, que eu trabalho numa Renner, sei lá, em qualquer lugar de departamento, uma loja mais especializada, menos especializada, eu tenho que vestir a camisa da empresa. Então, daí, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que conhecer a minha empresa, conhecer os clientes que provavelmente eu vou receber na minha empresa, eu vou ter que saber atender esse cliente. Será que eu tenho que atender o cliente? Será que eu tenho que me relacionar com esse cliente? Será que é igual o relacionamento, o atendimento? Ou tem algumas diferenças sutis aí que fazem eu fidelizar esse cliente? Falar de atendimento humanizado, o que é um atendimento humanizado hoje em dia? Algum mínimo que eu tenho que fazer de diferencial para esse cliente, para fidelizá-lo? Será que eu preciso fazer isso? Será que é necessário fazer isso hoje em dia? Eu diria que é. Eu vou dar assim, só um parênteses de um exemplo que aconteceu sábado, que é uma coisa recente, que aconteceu comigo no sábado. Eu estava na Francisco Morato, no hospital com a minha mãe, ela é um pouquinho velhinha, e daí eu queria comer, eram 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado. Daí eu entrei na internet, no tio Google, todo mundo faz isso, e fui pesquisar restaurantes na proximidade. E daí tinha um restaurante que me chamou muito a atenção, acho que era de comida nordestina. E tinha assim,
5 estrelas, 4 estrelas de elogios. Só que daí o que eu faço? Eu vou na de 1 estrela. Então, eu fui naquele comentário que dava 1 estrela só. E o que eu observei? Todos os comentários que tinham 1 estrela só estavam falando do atendimento. Então, falando que a comida era boa, mas o gerente era péssimo, que tinham que mudar o gerente da empresa, porque várias pessoas falavam, eu sou cliente desse restaurante há anos, só que esse gerente que colocaram agora, ele é péssimo, ele não é um bom gerente, o prato veio errado, ele falou que ele não podia fazer nada, então ele não tinha nenhuma atitude na empresa. Eu falei, bom, neste lugar com certeza eu não vou comer. Então vocês vejam como é importante o atendimento. Porque hoje em dia as pessoas, antes de comprar, que nem eu falei no começo da aula, a gente pesquisa muito. Então, dependendo de como você é atendido, você fala, pô, eu não vou comprar aqui. Se antes de eu comprar, a pessoa já me atende dessa maneira, imagina se eu adquirir o produto, tiver algum problema, como é que vai ser na hora de eu precisar trocar? Então, eu acho que, assim, não tenho certeza, o atendimento é uma ferramenta muito importante, a gente tem que se preocupar muito com isso. Principalmente quando é esse primeiro contato, né? Exatamente. Existe uma grande diferença entre o atendimento do primeiro contato e o atendimento do que já é cliente. Exatamente. Né? De você manter a fidelização dele. Exatamente. E assim, Patrícia, eu diria que os dois são importantes, mas essa primeira imagem da empresa é muito difícil depois você reverter. Então, por exemplo, se você quer adquirir um produto e você já foi mal atendido, é difícil você falar, vou tentar de novo. É muito difícil isso acontecer. Você vai fazer isso se você não tiver mais alternativas. Você fala assim, bom, vamos lá, vou tentar de novo, vamos ver se melhor, se eu pego um atendente um pouco melhor, mais educado para me atender. Mas isso é muito difícil. Então, essa primeira imagem é muito importante, E daí, não adianta você ter por trás, mas a minha empresa tem um nome, a minha empresa é a melhor no segmento. Ok, mas se você não é uma pessoa que está aberta para atender seu cliente, e uma coisa que eu sempre falo, que para a gente trabalhar com atendimento ao cliente, você tem que, primeiro de tudo, gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você está no segmento errado. Vai trabalhar em outra coisa que não precisa conversar, porque você tem que conversar. É o mínimo, ter educação, são coisas básicas que você tem que ter quando você se relaciona com as pessoas. E que eu coloquei aqui, conhecer o cliente, e você vai se deparar com pessoas de diversos perfis. Então tem o educado, tem o apressado, tem o que quase não fala, você tem que ficar puxando do cara o que ele quer para você adivinhar qual que é a necessidade desse cliente. E daí você tem que saber lidar com esse perfil. Mas eu sou dessa maneira, o cliente que se adapte a mim. De jeito nenhum, você que tem que se adaptar ao perfil desse cliente. E no nosso treinamento, eu vou dar algumas dicas do como é que a gente tem que agir com os diversos tipos de clientes, que perguntas você tem que fazer, que perguntas você jamais tem que fazer. O que eu chamo de expressões facilitadoras e bloqueadoras. Então, tem algumas coisas que você jamais pode falar, que você termina aí com o seu atendimento. Acabou. Você não vai conseguir mais chamar esse cliente. E aqui também eu falo que é importante o trabalho em equipe. Pegando um outro exemplo meu, que essa semana foi uma semana meio conturbada, né? Então, eu tenho vários exemplos. De eu ligar para uma empresa, porque eu comprei um produto, o produto veio pela metade, só que eu paguei inteiro. E quem pagou, na verdade, eu não estava em casa, foi minha funcionária que recebeu o produto. E quando eu cheguei em casa à noite, eu fui abrir, estava faltando uma parte do que eu tinha pedido, mas eu paguei integral. E isso faz mais ou menos um mês e meio. Eu estou tentando até agora a devolução desse meu dinheiro, até agora eles não me devolvem. Então, mas cada vez uma fala uma coisa, não, estou entrando em contato com o departamento financeiro, não, o departamento financeiro já programou, não sei o quê. Então vocês vejam como esse trabalho em equipe está quebrado. Alguém não está colocando lá no sistema que eu já liguei 500 vezes e ninguém resolve o meu problema. E eu falei, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E daí o que acontece? Você começa a colocar, como a gente hoje em dia tem muitos canais, já coloquei no Reclame Aqui, já fui lá, Reclame Aqui, você já começa a deturpar a imagem da empresa. Então tem que tomar muito cuidado de novo, com o atendimento, tanto o seu quanto o atendimento do grupo, porque isso pode acabar com
a empresa, com a imagem da empresa. E é importante também ter essa ideia de que o atendimento não está só naquele que está à frente, não é só o primeiro que recebe, é realmente toda essa equipe. Eu tive uma experiência parecida com a sua, que eu fiz uma reclamação e daí ficou-se de agendar o técnico para ir lá verificar tudo. E o atendimento, a pessoa que me atendia, que falava comigo, era excelente, mas a resolução do problema nunca atendia, então nunca acontecia, né? Então o atendimento não é só a simpatia e a boa vontade de quem está na frente. Exato. É o grupo todo. É o grupo todo. Então é formar a equipe inteira. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos é assim, a gente tem que falar a verdade para o cliente. Mesmo que o cliente fique muito bravo, mesmo que ele fique muito irritado, mas ele tem que saber a verdade. Então, os prazos têm que ser dados os prazos certos. Não adianta você falar amanhã. Você já sabe que amanhã o problema não vai ser resolvido. Então, tá errado. Tem que falar, olha, o prazo é até 5 dias. A gente tem que falar a verdade. O cliente quer saber a verdade, mesmo que a verdade doa um pouquinho, mas é importante. Por quê? Porque você vai ganhando confiança nessa empresa. Então, tudo que a gente faz, na verdade, quando a gente está trabalhando numa empresa que tem essa parte de atender, você tem que pensar no cliente. E o que esse cliente está pensando? E daí a gente tem que aplicar muito a empatia. Eu acho que num atendimento você sempre tem que se colocar no lugar do outro. Pensa, bom, se sou eu que estou lá, ligo para a empresa e a empresa não resolve o meu problema, ou omite dados, ou fica me brincando comigo de ping-pong, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu ia gostar, eu ia estar feliz, eu ia estar satisfeita? Não ia. E daí muitas vezes um cliente que tem um perfil, vamos voltar a falar de perfil, um perfil calmo, tranquilo, educado, esse perfil muda. Você começa a ficar irritado, você começa a ficar mal educado. Por quê? Porque ninguém resolve o seu problema. Então, vocês vejam como o atendimento também pode mudar um perfil inicial de um cliente, dependendo de como ele é tratado. Sim. Não é? E daí, pensando nisso, a gente que trabalha com o cliente, a gente tem que estar sempre saindo da nossa zona de conforto, é o que eu falo. Tem que estar sempre o quê? Adquirindo mais conhecimento, aperfeiçoando as suas habilidades todo mundo tem. Então, todo mundo é bom em alguma coisa e menos bom em outras. Eu nunca falo que ninguém é ruim em nada. Ninguém é ruim em nada. Você é bom, muito bom em algumas coisas, mas você precisa melhorar. Você nunca precisou usar uma habilidade, então ela está lá paradinha. Quando você precisar usar, você com certeza, se for atrás, se for estudar, se for se aperfeiçoar, essa habilidade vai acabar se desenvolvendo. Então, você precisa pensar o que você tem de positivo, o que você sabe que está legal para atender o cliente, e o que você sabe que você precisa melhorar um pouco, e vai atrás. O que eu preciso melhorar? Preciso melhorar minha educação? Preciso melhorar... E daí, puxando sardinha para a minha formação, eu sou fonoaudióloga. E a minha comunicação, como é que está? Muitas vezes, por exemplo, no atendimento pessoal, eu vou falar com uma pessoa e, ok, eu sei tudo que falar. Só que na hora de falar, eu falo assim, dessa maneira com a pessoa. Eu falo, tudo bem? A pessoa fala, então, eu veja. A pessoa não vai te entender. Então, a parte de dicção, a parte de língua portuguesa, né? Que hoje em dia a gente sabe, nós vamos, nós quer, nós fica. Tudo isso a gente tem que estudar. Você está lidando com clientes de diversos níveis sociais, culturais. Então, o falar bem, a gente sabe que a linguagem da internet é mais informal. Ok, mas tem que ser uma linguagem com a língua portuguesa bem colocada, bem falada, bem escrita. Isso precisa. A gente sabe que muitas vezes quando você passa alguma mensagem, fala com o cliente teclando, escrevendo e-mail, o cliente interpreta como ele quiser. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escrever, do jeito que você vai escrever. Que essa é a grande, a gente pode chamar isso de desvantagem em relação ao atendimento pessoal. O atendimento pessoal, você consegue se expressar e muitas vezes o cliente consegue te entender melhor. Agora, na escrita, ele interpreta como ele quiser. Então, se você esquece uma vírgula, se você escreve errado, ele vai falar,
o cara já está escrevendo errado. Outro dia eu mandei um e-mail, o cara me escreveu peço com 2 S's. Eu falei, não sei se ele vai pedir muita coisa para mim, não. Então, daí você começa a ficar na dúvida. Então, tem aí algumas coisas que a gente vai falar no treinamento sobre comunicação também. E no treinamento vai ter muita dinâmica, onde eu gostaria que todos participassem. Na verdade, eu vou fazer todos participarem, vamos sair da zona de conforto, vamos deixar nossa vergonha de lado, porque só assim a gente consegue aprender. Não adianta no treinamento eu só falar, porque eu gosto de falar, mas a gente tem que colocar em prática o que a gente está falando aqui. Então a gente vai fazer muita dinâmica, vão ter filmes, e eu espero que vocês participem e que vocês gostem bastante disso, tá bom? Então, era essa palhazinha que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenham aguçado a curiosidade de vocês e venham fazer o treinamento, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Dúvidas que vocês queiram trazer para a gente, perguntas para a professora, questões relacionadas ao programa, fiquem à vontade, podem usar o chat para mandar mensagem para a gente. A gente tem um tempinho aqui que pode responder todas as dúvidas de vocês. Enquanto isso, acho que você podia dar uma palhinha, só uma coisinha, que é a diferença entre o atendimento, o atender e o relacionar. Tá. Isso. Acho que talvez só o conceito disso então, dá quando eu falo, eu vou atender um cliente, por exemplo, vamos falar no atendimento pessoal. O cliente faz uma solicitação, você vai lá, fala para ele, tem, não tem, não é, e acabou. Se você consegue resolver o problema do cliente, ok. Se você não consegue, você fala, infelizmente, eu não vou poder estar te ajudando, eu não vou poder te ajudar, tá? Parou por aí. O relacional, o que que é? Olha, esse produto, por exemplo, esse produto está em falta, mas assim que esse produto chegar, eu posso ligar para o senhor para te falar que o produto chegou, ou então eu posso, quando você tem várias filiais, eu posso tentar em outro lugar para ver se esse produto tem ou não tem. Então, isso é o relacional. O que é o relacionar? É não abandonar o cliente sim, não, e acabou o atendimento. Não. Eu estou aqui, eu estou para te atender, eu não consigo te atender agora, neste momento, mas eu consigo ir atrás de informações, eu consigo ir atrás do que você me pediu sim. E daí, o importante é isso, você se comprometeu, e o relacionar é isso, eu me comprometi e eu vou atrás. Então, eu prometi que eu vou te ligar daqui a 2 ou 3 dias, e daqui a 2 ou 3 dias eu vou te ligar, nem se for para falar, consegui o que você queria, ou eu não consegui o que você queria. Então, relacionar é isso, é deixar o cliente se sentir único, mesmo que ele seja 1 milhão de clientes seu, mas você tem que deixar ele se sentir o único cliente, que naquela hora ele é importante para você, e ele tem que se sentir importante. A gente gosta de ser mimado, né? Eu acho que é isso, é mimar o seu cliente mesmo. Então, é isso que eu se relacionar, entender o que o cliente quer e ir atrás. A gente tem aqui uma pergunta do Arthur. Quando o cliente se coloca na posição de vítima em relação ao produto, por exemplo, ele sabe que o produto funciona, mas ele não consegue usar e fica insatisfeito com isso, como reverter? Tá, então você vai reverter isso através de perguntas. Então você vai perguntar para ele, bom, o seu produto, ele falou que ele está, como é que é? Ele sabe que o produto funciona, mas ele não consegue usar e fica insatisfeito. Tá. Então daí você vai ter que ensinar esse cliente a usar o produto sem que ele perceba que você está ensinando ele a usar o produto. Então, seu fulano de tal, o senhor não está satisfeito com o produto? Não, não estou. Por quê? O que está acontecendo com esse produto? Eu não estou conseguindo, sei lá. É que eu não sei qual que é o produto que você está falando. Não estou conseguindo ligar, não estou achando o botão de ligar, essa porcaria desse botão de ligar não funciona. Você vai falar, então, seu João, seu José, descreve para mim o que tem aí na sua tela. Ele vai falar, tem isso, isso, isso. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai pegar, vai tentar apertar o botão X, vamos ver se funciona ou não funciona. Então, você tem que mostrar para esse cliente como esse aparelho funciona, o quanto ele é bom para você, sem ele perceber que você está ensinando ele a usar o aparelho,
Ou às vezes até pensar em alternativas, né? Sim. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando com idosos que vão mexer com tecnologia. Isso. É muito o caso difícil. clássico, para reiniciar um equipamento de TV a cabo, para colocar um aplicativo ali, Isso. né? Então, às vezes você, como, sei lá, às vezes como vendedor da loja que já vendeu o produto, a pessoa precisa estar ali do lado para colocar aquele aplicativo. Então, a percepção de que não necessariamente você está perdendo uma venda porque você está se dedicando a algo que não vai ter um retorno imediato, né? Mas isso vai gerar uma boa propaganda, um bom marketing, e vai gerar retornos futuros. Porque isso existe, sempre existiu. A gente sabe que quando a gente é bem atendido, antes era boca a boca, então você contava para 13 pessoas e cada uma dessas 13 pessoas contava para mais 13 e aí vai. Não, desculpa, quando você é mal atendido. Então um conta para 13, cada um desses conta para mais 13. Agora quando você é bem atendido, esse conta para mais 5. Mas não tem problema que conta só para mais 5. Isso era antes, quando era boca a boca. Hoje em dia você tem internet. Também. Então, hoje em dia, você coloca na internet seu bom atendimento ou seu mau atendimento. Ah, mas ele é um idoso, não sabe da internet. Ok, mas você sabe qual é o círculo de amizade dele? Você sabe se, de repente, vão vir vários velhinhos na sua loja porque você atendeu ele bem. Você está ganhando vários clientes. Eu acho não. Para mim, assim, nunca é perda de tempo. Você nunca está perdendo tempo se você se dedica. Vai ficar um pouquinho redundante. Você dedica um pouco de tempo no seu atendimento. Então, é o que a Patrícia falou, é ensinar a pessoa a usar. Então, a pessoa tem dificuldade, vamos ensiná-la a usar, vamos ter paciência. E é aquilo que eu falei no começo, vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar do outro. E aí, qual que é a dificuldade dessa pessoa? Essa pessoa que você falou que o produto é bom, mas ele está falando que não era bom porque ele não sabia mexer. Então, se coloca no lugar dele. Qual será que é a dificuldade dele? Você não sabe quem está do outro lado. Você não sabe se a pessoa tem vergonha de pedir explicação. Você não sabe se a pessoa no momento está irritada, né? Então daí o que eu falo é assim, o cliente, a gente não é só lá no nosso momento, o cliente carrega um monte de coisa aqui por trás. Você não sabe como é que é a vida dele, você não sabe como é que ele está naquele momento que ele está falando com você, e felizmente ou infelizmente a gente tem que saber lidar com isso. Atendimento não é uma coisa fácil, eu acho o atendimento uma coisa bem complicada, porque está lidando com ser humano, e ser humano é difícil. Sim. Ser humano é difícil, né? O Luiz comenta com a gente, e aquele cliente que sempre quer ser atendido com educação, com sorriso. Acho que esse é o essencial, né? Quando a gente vai atender, a gente tem que esquecer todos os nossos problemas, deixar tudo lá para trás e incorporar. Exato, é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. Você tem que ter dupla personalidade, na verdade. Antes de você colocar o pé na empresa, é você, social, com seus problemas, suas dificuldades, colocou o pé na empresa, ficou tudo lá atrás, é sorriso. Nossa, não sabe que eu tenho que ir assim, né? Porque senão a gente acha que a pessoa é meio louca, a pessoa que sorri o tempo inteiro sem motivo é louco. Mas você vai atender um cliente, os seus problemas ficam lá atrás. Você tem que esquecer, porque daí a educação, é sempre a cortesia, isso tem que existir sempre no atendimento, sempre, independente de como você está. Né? Voltamos a falar, pensa no seu cliente, a empatia, ele não tem nada a ver se o seu gato estragou seu sofá, se o cachorro fez xixi na planta que você gostava, se seu filho acordou a noite inteira. O cliente não tem nada a ver com isso, ele quer ser atendido e ponto. Né? E daí você, para ser um bom atendente, uma pessoa, você tem que lembrar isso, vou me relacionar com esse cliente, deixar tudo para trás. A Karen está comentando que ela é líder de uma equipe de atendimento e tem dificuldades em explicar alguns conceitos. Por exemplo, o que é o sorriso na voz? Qual é a diferença entre empatia e simpatia? Eu poderia fazer esse curso para ensiná-los? Vai ser falado sobre isso no curso? Sim, eu vou falar. É aquela que eu falei de comunicação, né? O que é o sorriso na voz? O sorriso na voz não é você falar assim o tempo inteiro. Porque eu posso falar assim o tempo inteiro e minha voz não sorri. Eu posso falar com a voz assim
Eu não estou sorrindo com a voz, porque eu estou sorrindo, mas a minha voz está quase morrendo, não é mesmo? Como eu posso falar com a expressão assim e tá sorrindo com a voz? A minha voz tem o quê? Eu subo, eu desço, eu falo, sim, como não? Eu tenho entonação vocal. O sorriso na voz nada mais é do que entonação vocal. É isso, tá? E qual foi outra coisa que ela perguntou? A diferença entre empatia e simpatia? Empatia é você se colocar no lugar do cliente. Então, por exemplo, o meu cliente está com alguma dificuldade, eu vou me colocar no lugar dele e falar como é que eu me sentiria se eu atendesse meu cliente dessa maneira. Simpatia é você falar o tempo inteiro, lógico, desculpa pela demora, obrigada senhor, obrigada por aguardar, e você não se coloca no lugar dele, você não resolve nada. Então você está sendo simpática, tá? Obrigada por aguardar, que isso acontece de monte. Outro dia eu liguei para um laboratório, acho que a menina falava a cada 2 segundos, obrigada por aguardar, obrigada, eu já tinha aguardado, já sabia que ela estava agradecida, chega, estava sendo simpática, estava, mas não estava sendo empática porque não estava resolvendo o meu problema, não estava se colocando no meu lugar. Ela só falava, obrigada, eu de nada, mas e? Já fica aquela coisa tão mecânica. Fica, exatamente, fica uma coisa mecânica. Teve uma vez que eu cheguei até a argumentar com uma atendente ao telefone, porque eu estava trazendo um problema, ela dizia que não podia resolver esse problema, que eu ia ter que refazer todo o processo, né, de outra forma. E eu falando para ela, mas você está no telefone comigo, resolve o meu problema dela. Não posso resolver seu problema, mas eu estou aqui à disposição. Não, você não está à disposição. Exatamente. Ela não está, ela não foi empática, ela foi simpática, mas ela não foi empática. Por quê? Porque ela não pôde resolver, nem tentou te ajudar. Não. Então, a empatia é isso, pelo menos eu vou tentar te ajudar, vou te mostrar que eu estou aqui. E daí, pegando isso, que eu estava falando desse negócio da minha mãe, sábado e tal, uma menina me ligou do convênio no sábado, eu expliquei tudo o que estava acontecendo, que eu tive um problema com o atendimento da minha mãe também. Ela falou, não, você não se preocupa, eu vou tentar resolver tudo o que der, eu volto a te ligar. Ela me ligou hoje, isso é empatia. Ela me ligou, ela perguntou como é que tinha sido o atendimento, ela perguntou se eu tinha resolvido o meu problema. Isso é empatia. Entendeu? Ela se colocou no meu lugar. E o Luiz está corrigindo um pouco, ele está perguntando se ele tem que sempre atender com um sorriso, no caso daqueles clientes mais sérios, que são menos simpáticos, mais carrancudos, você tem que meio que se adaptar ao cliente que está chegando? Então, daí depende. Se é um atendimento pessoal, você vê que o cliente é mais carrancudo, tem mais a cara fechada, você não precisa ficar o tempo inteiro sorrindo, porque ele vai achar que você está tirando sarro da cara dele. Ou pelo menos sendo falso. Exatamente, ou sendo falso. Tipo assim, esse cara está sendo cínico, na verdade é sendo cínico, né? Está rindo, dando um sorrisinho. Você pode manter a expressão facial séria, não carrancudo, séria, e o que vai acalmar esse cliente são as suas palavras e as suas atitudes, não é só a expressão. A sua expressão pode ficar séria, mas dependendo do que você falar, a sua atitude, você vai conquistar esse cliente. Que isso é uma coisa que a gente vai falar no curso também. O mais importante, como falar. Porque você tem formas e formas de falar. Exatamente. É o como falar que é o muito importante. É o muito importante. E que isso é uma coisa que a gente vai, na verdade, fazer dinâmicas no treinamento para a gente se colocar no lugar do outro, para ver o que falar, do jeito que falar. Vai ser bem... É uma parte que eu gosto bastante, porque as pessoas... A gente coloca para atender, as pessoas falam, nossa, eu fiz isso, nossa, como é que a pessoa reagiu? Isso é uma coisa bem legal do treinamento para a gente trabalhar e tentar melhorar essa habilidade da pessoa. Aqui você falou dessa maneira, você podia ter falado dessa. A gente tem uma pergunta da Nathalie. Em uma ligação, qual é o tempo ideal de espera? Por exemplo, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto? Tá. Nossa, então, isso vou assumir que quando eu entro num chat e aparece você é tal pessoa na fila, dá até um arrepio. Então é isso, ela falou de atendimento telefônico, né? Então, é uma coisa que eu sempre faço, vou adiantar o que eu faço nos treinamentos para vocês. O que eu sempre faço? Um pequeno spoiler, exatamente, gente. O que eu sempre faço? Eu falo assim, bom, pessoal, então vamos ver o que vocês acham de 30 segundos de espera. Então vai todo mundo fechar o olho e faça isso você também. Feche o olho e marque 30 segundos. Vê o que você acha. Nossa. Se é muito tempo, a gente fala, 30 segundinhos, 1 minutinho.
30 segundos, 1 minuto, é muito tempo de espera. Então, daí, o tempo ideal, eu diria 10 segundos. Porque a pessoa está lá do outro lado. 30 segundos é uma eternidade. Não, nessa cidade onde a gente faz tudo ao mesmo tempo, onde tudo muito rápido. Exato. E as coisas assim, você está lá 30 segundos, começa a entrar em desespero. Né? Você fala assim, gente, 30 segundos, você fala, só 30 segundinhos, não. Quem está do lado de cá é uma eternidade. Então, uns 10 segundos, e volta de vez em quando para a pessoa ver que você está lá. A pior coisa é você estar no atendimento telefônico, você fala, senhora, eu vou verificar a informação, a senhora aguarde um momento e te deixa esses 30 segundos no silêncio. Eu fico assim, alô, você está aí? Alô? Tem alguém desse lado? Porque eu tô nervoso, por exemplo, a pessoa sumiu, morreu, sei lá, desapareceu. Eu uma vez estava num chat fazendo atendimento, daí a pessoa do chat virou e falou assim, vou verificar o seu caso, não sei o que, tal, por favor, aguarde 3 minutos. Nossa. Aí eu olhei aqueles 3 minutos e falei, beleza, aí abri outra tela e comecei a fazer outras coisas. Exatamente. Esqueci a menina lá. Porque é isso, você fica, 3 minutos dá pra fazer um monte de coisa em 3 minutos. Exatamente, monte de coisa. E daí, quando eu fui ver, já tinha passado 5. Eu que deixei o atendimento esperando. Exatamente, 3 minutos. Ainda bem que ela não derrubou o atendimento. Podia acontecer. Podia acontecer. Então, quando a gente fala em tempo, é muito complicado. É muito complicado. Né? Você faz, que nem você falou, a gente faz muita coisa em 1 minuto. A gente acha que não, mas faz. Em 1 minuto você consegue ir no banheiro fazer xixi e voltar. Então pronto, tá aí. Bem claro, é isso, não é? É isso mesmo. Bom, gente, acho que esses são os nossos spoilers e Isso. nossa apresentação do curso, né? Sejam todos bem-vindos para fazer o nosso curso, dia 25 de novembro, das 8 às 18, das 8 às 18? Acho que Acho né? que é. São 8 horas de curso, daí a gente tem um coffee break bem gostosinho também, vamos ter dinâmicas, deixem as vergonhas em casa. De lado, porque eu também perco a minha, tudo bem, somos todos no mesmo barco. E será com certeza um treinamento bem divertido e esclarecedor. Então, eu espero vocês. Até lá. Obrigada, então, espero todos vocês no treinamento, tá bom? Beijos.